Vamos fazer uma avaliação agora sobre a indústria de fundos. Podemos observar no contexto aí da evolução de patrimônio dos fundos de investimento aqui no Brasil, a evolução em trilhões, ou seja, nós estamos chegando aí num volume próximo, aí, superior a 2 trilhões aí de volumes de recursos administrados aí pela indústria de fundos. Essa é uma evolução que vem sendo percebida de uma forma constante aí desde 2005. Então, gradativamente, cada vez mais, investidores estão procurando migrar aplicações que tradicionalmente estão aí na poupança ou mesmo em outras aplicações com menor capacidade de gestão e menor performance para fundos mais bem gerenciados que eventualmente podem proporcionar retornos melhores para os investidores. A captação líquida também da indústria de fundos de investimento vem ocorrendo de uma forma constante ao longo dos últimos anos, com exceção do ano de 2008, né, onde nós tivemos os efeitos da crise imobiliária americana, a chamada crise do subprime. Realmente foi um momento em que teve uma captação líquida negativa, ou seja, a indústria de fundos perdeu recursos. E isso depois que passou a crise, a partir de 2009, 2010, o volume de captação feito pela indústria de fundos voltou a ser normalizada e ela continua crescendo até os dias atuais. O número de fundos, ou seja, a quantidade de fundos abertos também vem crescendo ao longo dos últimos anos. Para cada fundo aberto é criado um novo CNPJ, ou seja, o fundo é uma personalidade jurídica onde existe, da mesma forma que uma empresa aberta, ela tem lá o seu ativo, o seu passivo e precisa eventualmente ter a sua gestão aí de uma forma bastante profissionalizada. Eles são todos supervisionados pela CVM e o número de fundos vem crescendo de uma forma consistente desde 2005 para 2011. Esse volume dobrou nesse período e também vem crescendo ao longo dos últimos anos. A distribuição de patrimônio líquido por categoria também é um aspecto importante para ser analisado. Boa parte da composição dos nossos fundos de investimento aqui no Brasil, eles têm como característica a concentração em fundos de investimento de renda fixa, ou seja, boa parte dos fundos de investimento são classificados como renda fixa e com títulos de curto prazo ou referenciado em taxa de juros. Por quê? Porque boa parte da taxa de juros, né, do mercado brasileiro, ele vem concentrando exatamente em produtos de taxa de juros, em função da alta taxa de juros vigente no Brasil. Evidentemente que, a partir do momento que a taxa de juros começa a cair, provavelmente vai ocorrer uma migração entre fundos de renda fixa para fundos de renda variável. Mas, por enquanto, a maioria dos fundos que existem aqui no Brasil são distribuídos em fundos de renda fixa ou com características de renda fixa. E uma parte menor realmente é mais concentrada, digamos, em fundos de renda variável, como ações, que é realmente uma fração menor aí da indústria de fundos aqui no Brasil. Cerca de 10% da indústria de fundos possui investimentos em ações. A distribuição do patrimônio líquido por administrador. Percebemos que boa parte dos fundos são geridos por grandes instituições financeiras, como os grandes bancos comerciais, como, por exemplo, a nossa Caixa, o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander. Então, são esses grandes bancos que concentram boa parte dos recursos administrados em fundos de investimento. Então, digamos que os grandes bancos são também grandes gestores de recursos, de grandes gestores ou administradores de fundos de investimento aqui no Brasil. Apesar de que existe uma tendência da criação de gestores independentes, ou seja, gestores de recursos especializados somente em gestão de investimentos, como grandes gestores como, por exemplo, Modal, que também está ligado ao banco, mas o BTG Pactual, que também está ligado a um banco, mas gestores que vão cada vez mais ter uma especialização em relação à gestão de recursos de terceiros. Outro aspecto para ser avaliado é a taxa de administração
da categoria, de várias categorias de fundos diferentes. Evidentemente, quanto maior o risco e maior eventualmente a taxa de retorno de um tipo de fundo de investimento, maior é cobrada em termos de taxa de administração, maior é a taxa de administração dessa categoria de fundo. Para fundos que têm, digamos, uma rentabilidade menor, normalmente é atribuída uma taxa de administração menor. Tradicionalmente, produtos de renda fixa têm uma taxa média de administração menor do que fundos de renda variável, como os fundos de ações. Isso daqui vem evoluindo ao longo do tempo. Com a redução da taxa de juros, os fundos de renda fixa devem promover uma redução maior da taxa de administração, porque uma alta taxa de administração acaba impactando muito na rentabilidade daquele fundo de renda fixa. Quando você tem um fundo de renda variável, esse impacto não é tão sentido assim, porque espera-se que a rentabilidade acaba compensando a taxa de administração mais elevada que é cobrada. Analisando rentabilidade por tipo de fundo, evidentemente que esse tipo de análise depende muito do cenário da economia, do cenário de mercado, que pode proporcionar ao ano rentabilidades inclusive negativas para fundos de renda variável, como por exemplo ações. Então existem anos que fundos de renda fixa performam melhor do que renda variável e vice-versa. Esse tipo de dinâmica é normal de acontecer no mercado, mas tradicionalmente os fundos de renda fixa, pelo fato de ter características mais conservadoras, normalmente atribuem uma rentabilidade sempre positiva ao longo do tempo. E os fundos de renda variável, ou até mesmo investimentos em ativos do exterior, podem ter performance negativa dependendo do período que você for analisar.